Uma mulher narra o caos que tomou conta do seu casamento devido às atitudes descontroladas de sua mãe. Após o divórcio conturbado de seus pais, onde a mãe busca vingança e uma nova vida cheia de exibicionismo, a protagonista tenta manter a paz ao convidar sua mãe para o casamento. No entanto, as tensões explodem durante a recepção, quando sua mãe tenta roubar a cena com uma proposta de casamento pública para seu atual parceiro, só para ser humilhada na frente de todos. Minha mãe pede em casamento seu amante, com quem ela traiu meu pai, no meu casamento. Eu nunca pensei que teria uma história de casamento que rivalizasse com um programa de TV de realidade. Mas aqui estamos. Meu dia de casamento se transformou em um circo descontrolado. Cortesia da minha mãe. As consequências têm sido nada menos que karma, fazendo seu trabalho da melhor maneira. Apertem os cintos, porque essa vai ser uma jornada selvagem. Um pouco de contexto para situar a história. Meus pais foram casados por 25 anos, antes de se divorciarem há 3 anos. Quando eu era pequeno, meu pai era o tipo estável e trabalhador. Ele tinha um bom emprego em engenharia e estava sempre lá para mim e meus irmãos. Minha mãe era mais o tipo social, adorava os holofotes, vivia para as aparências, organizava festas, acompanhava as tendências e se certificava de que todos soubessem como nossa família era perfeita. Spoiler, não era. As rachaduras no casamento deles ficaram evidentes quando eu estava na faculdade. Minha mãe começou a passar mais tempo fora com amigos e meu pai começou a ficar mais tempo no trabalho. Era como assistir 2 indivíduos se afastando lentamente, mas a bomba explodiu quando o caso da minha mãe veio à tona. Ela estava saindo com um cara chamado Rick, que, acredite se quiser, era colega dela de trabalho. Clássico, né? Ela tentou manter em segredo, mas uma das amigas dela contou para o meu pai. Depois de investigar, ele a confrontou e ela nem sequer negou. Ela chamou ele de chato e disse que merecia mais emoção. Eles se separaram logo depois. O divórcio foi bagunçado, para dizer o mínimo. Minha mãe lutou ferozmente por tanto dinheiro quanto podia conseguir. O que ela não sabia era que meu pai havia consultado um bom advogado no início. Como minha mãe foi a responsável pela separação e meu pai era o principal provedor, o tribunal não foi nada amigável com suas exigências. Ela saiu com bem menos do que esperava e ficou amargurada desde então. Após o divórcio, minha mãe ficou descontrolada. Passou por uma crise de meia-idade estranha, postando citações constrangedoras sobre ser uma rainha independente, enquanto reclamava constantemente de como a vida estava difícil agora. Ela se apoiava fortemente em meus irmãos e em mim, nos culpando por não estarmos lá para ela o suficiente. Enquanto isso, Rick se tornou uma figura constante na vida dela. Ele não era terrível, mas sempre me pareceu um pouco oportunista. Ele era mais jovem que minha mãe, ostentoso, e parecia mais interessado nos jantares e viagens que ela financiava do que nela mesma. Meus irmãos e eu mantivemos uma distância educada deles dois. Avançando para o meu casamento, eu estava me casando com meu namorado de longa data, alguém que meu pai adora. Ele sempre apoiou nosso relacionamento, enquanto minha mãe foi mais morna. No mínimo, eu acho que ela ressentia o fato de que eu estava mais próxima do meu pai, especialmente após o divórcio. Meu pai e sua namorada, Lisa, foram convidados, assim como minha mãe. Eu não tinha certeza sobre convidar minha mãe e pensei bastante sobre isso, mas no final, achei que seria melhor manter a paz. Grande erro. O casamento em si foi perfeito no começo. O local era deslumbrante, meu noivo estava incrível e a cerimônia aconteceu sem problemas. Meu pai me acompanhou até o altar e eu pude ver o quanto ele estava orgulhoso. Significava o mundo para mim. Minha mãe, por outro lado, parecia ansiosa por atenção. Ela usou um vestido vermelho brilhante que gritava, "Olhem para mim!" e tentava se posicionar em todas as fotos. Houve também um momento constrangedor durante as fotos de família, quando ela tentou empurrar Lisa para fora de uma foto. Lisa, sendo a pessoa elegante que é, simplesmente se afastou com um sorriso, mas a tensão estava no ar. Então, veio a recepção. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando minha mãe e Rick chegaram tarde, de braços dados. Ela nem me avisou que ele viria. Ela fez questão de apresentá-lo a todos, agindo como se fossem a realeza de Hollywood. Foi constrangedor, mas ignorei. Estava muito ocupada aproveitando a noite para deixar as palhaçadas dela estragarem tudo. Mas então chegou a hora do corte do bolo. Minha mãe decidiu que aquele seria o momento perfeito para pegar o microfone e fazer um discurso. No começo, era a típica história de como ela estava orgulhosa de mim, mas então ela se desvirtuou. Começou a falar sobre segundas chances e como o amor pode encontrar você quando você menos espera. Meu estômago afundou. Ela
Ela chamou Rick para a frente, se ajoelhou e pediu a mão dele em casamento, no meu casamento, na frente de todos os nossos amigos e familiares. O silêncio foi ensurdecedor. Você podia ouvir um alfinete cair. A expressão do meu pai era uma mistura de choque e algo mais, talvez pena. Rick parecia querer se derreter no chão. Minhas damas de honra trocavam olhares horrorizados e eu estava completamente mortificada. Eu queria me enfiar embaixo da mesa e me esconder, mas o karma, como dizem, trabalha rápido. O que minha mãe não sabia era que o plano cuidadosamente arquitetado dela estava prestes a voltar contra ela de forma espetacular. Rick, visivelmente desconfortável e pego de surpresa, rejeitou ela ali mesmo, na frente de todo mundo. As palavras exatas dele, que ouvi depois de vários convidados, foram algo como: "Não é o momento nem o lugar", e "Eu não acho que isso seja o que discutimos". Basicamente, ele a humilhou publicamente da mesma forma que ela estava tentando humilhar meu pai e transformar meu casamento em um espetáculo. As consequências foram imediatas. Os convidados sussurravam. Alguns estavam em choque, outros claramente desconfortáveis. Minha nova sogra me olhava com olhares simpáticos, enquanto meu pai estava sentado ali, notavelmente composto. Minha mãe, no entanto, parecia que queria gritar, chorar e desaparecer ao mesmo tempo. Mal sabia minha mãe que seu momento dramático estava prestes a custar tudo o que ela vinha planejando e esperando. Aparentemente, alguém no casamento fez um vídeo de tudo e enviou para a tia rica dela. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Por muito tempo, todos nós sabíamos que minha mãe iria herdar tudo dessa tia, que não tinha filhos. E deixe-me dizer, ela é rica, mora em uma enorme mansão, tem uma coleção de carros antigos e investimentos que provavelmente poderiam financiar uma cidade. Minha mãe vinha contando com essa herança para manter seu estilo de vida e, sinceramente, exibia isso na cara do meu pai. Mas quando a tia dela viu o vídeo, ficou furiosa. Essa tia é da velha guarda. Valoriza a lealdade familiar e a decência acima de tudo. Ela viu as atitudes da minha mãe no casamento como uma traição máxima a esses valores. Não demorou muito para ela mudar o testamento e tirar minha mãe completamente da herança. Enquanto isso, minha mãe está em completo colapso. Ela tem me ligado insistentemente, implorando para eu consertar a situação com a tia dela. Ela acha que eu posso magicamente desfazer o dano e convencer a tia a mudar de ideia. Eu disse a ela que não era problema meu e que talvez ela devesse ter pensado nas consequências antes de sequestrar meu casamento. Claro, isso não foi bem recebido. Ela tem postado coisas vagas e passivo-agressivas no Facebook sobre como foi traída pelos próprios filhos e como a família deve sempre ficar unida. Honestamente, é exaustivo. Eu só quero seguir em frente e aproveitar minha vida de recém-casada, mas o drama continua me puxando de volta. A última tentativa de manipulação da minha mãe é que eu falhei como filha por não apoiá-la. Ela teve a audácia de dizer que, se meu casamento algum dia acabar, vou me arrepender de não tê-la apoiado. É como se ela estivesse tentando me arrastar para o caos dela. Sinceramente, não sei nem o que fazer daqui para frente. Devo simplesmente cortá-la completamente? Ou há alguma maneira de salvar essa bagunça sem ela me arrastar para baixo? O que você faria se estivesse no meu lugar? Atualização 1. Olá, pessoal. Muitos de vocês pediram uma atualização, então aqui está. Para ser honesta, não mudou muito desde o último post. Na verdade, as coisas parecem ter piorado um pouco, pelo menos para a minha mãe. Deixe-me começar dizendo que toda essa situação parece surreal. Parte de mim ainda não acredita que meu casamento se transformou em uma novela ao vivo, mas aqui estamos. Depois do desastre na recepção, decidi me afastar da minha mãe. Não era só para minha sanidade, mas também porque realmente acredito que ela precisa aprender a lidar com as consequências de suas ações. Infelizmente, ela não parece ver isso dessa maneira. Um dos meus irmãos, o filho do meio da família, conseguiu de alguma forma manter contato com minha mãe durante tudo isso. Ela é terapeuta, o que provavelmente explica por que é a mais calma e equilibrada de todos nós. Enquanto o resto de nós manteve distância pela nossa própria sanidade, ela escolheu se envolver, pelo menos até certo ponto. Ela acredita que minha mãe está lutando emocionalmente e mentalmente, e poderia realmente usar ajuda profissional. Honestamente, admiro sua paciência e compaixão. Não sei como ela consegue. Através dela, temos recebido atualizações sobre como as coisas estão indo para minha mãe e não estão boas. Na verdade, parece que as coisas pioraram ainda mais. O drama com Rick, vocês se lembram dele? O cara a quem ela pediu em casamento no meu casamento não só causou caos na vida pessoal dela, como agora está se espalhando para sua vida profissional também. Aparentemente, o relacionamento deles virou o assunto quente de fofoca no trabalho. As pessoas descobriram sobre o romance deles. E vamos apenas dizer que não foi bem recebido. Acontece que a empresa tem uma política muito rígida contra relacionamentos, especialmente entre superiores e subordinados,
E como vocês provavelmente já adivinharam, minha mãe é a chefe do Rick. Pelo que minha irmã nos contou, minha mãe já foi chamada ao RH e recebeu uma advertência formal. E não foi uma advertência do tipo, talvez você devesse maneirar no romance no escritório. Foi algo sério. Eles deixaram claro as consequências se as coisas não melhorarem. E perder o emprego estava bem no topo da lista. E as coisas ficam ainda mais complicadas. Minha mãe tem lutado financeiramente desde o divórcio. Se ela perder o emprego, seria um desastre completo para ela. Ela tem se esforçado para manter o estilo de vida dela e, vamos dizer que as economias dela, se é que ela teve muitas, provavelmente estão praticamente acabando. Por falar em Rick, ele fez um ato de desaparecimento total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Ele simplesmente sumiu. E honestamente, nenhum de nós está surpreso. Minha mãe, no entanto, está agindo como se isso fosse a maior traição da história da humanidade. Ela tem reclamado sem parar para minha irmã sobre como Rick a usou e a deixou para trás. Mas, pelo amor de Deus, quem não viu isso acontecendo? Vamos não esquecer de como tudo começou. Ela pediu ele em casamento no meio do casamento de outra pessoa, o meu, surpreendendo ele diante de uma multidão. O que ela achou que ia acontecer depois disso? Que ele ia se apaixonar perdidamente e eles iam viver felizes para sempre? É o clássico da minha mãe criando caos, se envergonhando e depois culpando todo mundo quando tudo explode na cara dela. Pelo que conseguimos juntar, Rick provavelmente percebeu que se meteu em algo muito maior do que imaginava. O drama, a vergonha no trabalho, o pedido público de casamento, é muito para lidar. E Rick não me parece o tipo de pessoa que vai ficar para lidar com esse caos. Meus irmãos e eu estamos convencidos de que ele a bloqueou, porque segundo minha irmã, ela tem tentado obsessivamente entrar em contato com ele. Ela ligou, mandou mensagens, até e-mails, mas ele simplesmente sumiu e, em vez de dar um passo atrás e refletir, ela está se aprofundando na narrativa de vítima, como sempre faz. Na cabeça da minha mãe, todos nós, seus 5 filhos, deveríamos estar ao redor dela para ajudá-la a passar por esses tempos difíceis. Ela tem dito à minha irmã que somos ingratos e desleais por não a apoiar da maneira que ela espera. A apoiar como exatamente? Corrigindo a bagunça que ela mesma criou? Fingindo que tudo o que ela fez está certo? Ela ainda deu um passo adiante e fez um desabafo completo sobre mim. Especificamente, de acordo com minha mãe, eu sou uma mulher irresponsável e egoísta que não se importa com a família. Isso vem da mesma mulher que sequestrou o meu casamento para fazer uma proposta ao namorado dela. Mas claro, sou eu a egoísta. Minha irmã, coitada, na boa fé, tentou argumentar com ela. Explicou o quanto as atitudes da minha mãe foram dolorosas e como ofuscaram o que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Mas você sabe como é minha mãe. Ela não ouviu uma palavra sequer. Em vez disso, descartou tudo, dizendo que eu estava sendo sensível demais e que eu deveria ter ficado honrada por compartilhar os holofotes com ela. A ginástica mental para justificar o comportamento dela é de outro nível. É exaustivo, sinceramente. Toda vez que acho que há uma chance dela refletir, ou até mesmo fazer uma pausa, ela encontra uma maneira de intensificar o drama. Ela está tão focada em ser a vítima que não consegue ou não quer ver o mal que causou. Por outro lado, meu marido e a família dele têm sido anjos absolutos durante todo esse processo. Eu estava tão envergonhada depois de tudo o que aconteceu, mas minha sogra me chamou de lado e me tranquilizou. Ela disse que às vezes você só tem que aceitar que a família vem com bagagem e que isso não é um reflexo de quem eu sou ou do meu caráter. Suas palavras foram tão reconfortantes e eu sou imensamente grata por ter um sistema de apoio tão gentil e compreensivo. Meu marido tem sido maravilhoso também, sempre me lembrando que isso é só um pequeno obstáculo e que eu não deveria deixar isso ofuscar a nossa felicidade. Amanhã estamos indo para a nossa lua de mel e, honestamente, não vejo a hora de me afastar de todo esse drama. Mesmo que seja só por uma semana, eu realmente preciso de um descanso do caos constante. Planejamos uma viagem relaxante, sem telefones ou internet, salvo para emergências, claro. Espero que eu volte renovada e pronta para encarar o que vier. Obrigada novamente a todos que têm acompanhado minha história e dado conselhos. Seus comentários têm sido incrivelmente reconfortantes e me ajudaram a me sentir menos sozinha em toda essa loucura. Vou dar notícias depois da nossa lua de mel, caso haja mais drama ou resolução para compartilhar. Até lá, me desejem uma semana tranquila, longe de tudo. Até logo. Atualização 2. Olá, pessoal! Já se passaram 2 dias desde que voltei da minha
minha lua de mel e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu achei que as coisas estavam se acalmando depois do drama causado pela minha mãe, mas aparentemente o caos não tinha terminado comigo ainda. No dia em que voltamos, eu estava desempacotando, tentando me preparar mentalmente para voltar à vida normal, quando recebi uma ligação da tia da minha mãe, aquela com quem ela estava contando para receber a grande herança. No começo, eu não sabia o que pensar. Ela me pediu para ir até lá no dia seguinte, dizendo que todos os meus irmãos, meu pai e minha mãe, estariam lá também. Sinceramente, eu hesitei. A última coisa que eu queria era ficar no mesmo ambiente que minha mãe, depois de tudo o que tinha acontecido. O drama, a traição, toda a bagunça parecia demais. Mas a tia insistiu, dizendo que era muito importante e que eu tinha que estar lá. Depois de um vai e vem, eu concordei relutantemente. Então, no dia seguinte, fui até a casa da tia dela. E olha, a tensão no ar estava tão densa que dava para cortar com uma faca. Minha mãe já estava lá, andando de um lado para o outro na sala, murmurando para si mesma. Ela parecia uma bomba prestes a explodir. E eu não sabia se estava mais nervosa ou apenas exausta de ter que lidar com ela. Ela começou a falar sem parar sobre traição, sobre como éramos todos ingratos e como ninguém se importava com ela. Sinceramente, era um pouco desconfortável, então eu achei que seria melhor me afastar e não engajar. Então, meu pai entrou na sala e, juro, parecia que alguém tinha virado uma chave. O volume da minha mãe dobrou instantaneamente, e ela começou a fazer comentários sarcásticos sobre todo mundo, sobre meu pai, sobre mim, sobre meus irmãos. Ninguém estava seguro. Eu a ouvi nos chamar de parasitas, traidores e ingratos. Tudo isso na mesma frase, como se fosse ela a vítima. Foi uma loucura. Eu mal conseguia processar como ela estava distorcendo tudo para fazer parecer que nós é que estávamos causando todos os problemas. Mas aqui está o detalhe. A tia dela não estava aceitando isso. Ela é uma das poucas pessoas que não tem medo de enfrentar minha mãe. E, honestamente, foi um pouco satisfatório ver isso. Ela cortou minha mãe rapidamente, dizendo para ela parar de fazer cena e se sentar. Eu percebi que minha mãe não gostou nada disso, mas naquele momento, ela não tinha escolha a não ser ouvir. Quando todos nós nos sentamos, a tia finalmente explicou o motivo de ter nos chamado ali. Ela disse que estava pensando muito sobre o que fazer com a herança, e eu quase vi minha mãe se animar. Ela provavelmente estava achando que a tia tinha se esquecido de tudo e que ia anunciar que ela herdaria tudo, ou pelo menos uma boa parte. Era como se ela pensasse que tudo voltaria ao normal, do jeito que ela imaginava, mas, infelizmente para ela, as coisas não iam sair como ela planejava. Então a tia soltou a bomba. Ela disse que, originalmente, tinha planejado deixar a maior parte da herança para minha mãe, o que não era surpreendente, porque ela sempre deixou claro que estava contando com essa herança para sair das suas dificuldades financeiras. Mas, depois de tudo o que aconteceu recentemente, o fiasco do casamento, o comportamento dela conosco e o drama envolvendo o Rick, ficou claro para a tia que essa não era mais a escolha certa. Então, em vez de dar tudo para a minha mãe, ela anunciou que a herança seria dividida igualmente entre os 5 filhos. Isso mesmo, 5 partes iguais para serem distribuídas após o falecimento dela. No momento em que a tia disse isso, a sala ficou completamente em silêncio. Eu não acho que ninguém estava preparado para aquilo. A expressão no rosto da minha mãe foi algo que eu nunca vou esquecer. Primeiro, foi um choque total. Ela não conseguia processar o que acabara de ouvir. Parecia que sua mente não estava conseguindo acompanhar a realidade do que estava acontecendo. E então, isso rapidamente se transformou em raiva. Os olhos dela se estreitaram, os punhos dela se cerraram, e eu pude ver o corpo dela inteiro se tensionar. Eu sabia que a explosão estava chegando. Minha mãe perdeu completamente o controle. Ela começou a acusar a tia de ter sido manipulada por nós, dizendo que estávamos todos fazendo parte de um plano para tomar o que era direito dela. Ela não conseguia compreender que suas atitudes a levaram a esse momento. Então, em vez de assumir a responsabilidade, ela atacou. Disse que estávamos conspirando para deixá-la pobre e sozinha, que queríamos vê-la falhar. Foi, sinceramente, ridículo. Ela não tinha a menor noção de si mesma. Mas não parou por aí. Oh, não! Ela começou a gritar com a tia, dizendo que, depois de tudo o que ela fez por ela ao longo dos anos, ela devia isso a ela. Nesse momento, tive que morder a língua para não revirar os olhos. Sério, essa é a mesma mulher que fez um escândalo no próprio casamento da filha e causou toda aquela confusão, mas para ela, seus anos de comportamento lindo a faziam merecedora de tudo. Foi o exemplo máximo de como ela sempre acha que o mundo lhe deve alguma coisa, independentemente de seu comportamento. A tia, porém, ficou completamente impassível. Ela se manteve calma, provavelmente mais calma do que qualquer um de nós poderia estar naquela situação, e simplesmente disse: "Essa decisão é final", e não deu mais atenção ao drama da minha mãe. Parecia que ela havia feito as pazes com a situação
e não estava mais disposta a discutir sobre isso. Claro, minha mãe não estava pronta para aceitar aquilo. Nesse momento, ficou claro que ficar ali mais tempo só ia piorar a situação. Meus irmãos e eu trocamos olhares e todos concordamos que era hora de sair. Meu pai saiu com a gente e, honestamente, todo o trajeto de volta para casa foi uma forma de aliviar o peso emocional da tarde. O que realmente me atingiu foi o quanto minha mãe virou contra todos nós, até minha irmã, que sempre tentava ajudar ela. Minha irmã terapeuta tem sido a única que manteve algum tipo de relacionamento com a minha mãe, e até ela foi acusada de ser parte de um plano elaborado para destruí-la. Foi revoltante e doloroso ao mesmo tempo. Minha irmã parecia realmente ferida, e acho que isso pode ter sido a gota d'água para ela. Eu não a culpo se ela decidir cortar completamente os laços. Por enquanto, todos nós estamos tentando retomar nossas vidas normais e deixar essa bagunça para trás. Eu estou focando no trabalho, passando tempo com o meu marido e tentando reconstruir a paz que estava faltando desde o casamento. Meus irmãos também estão fazendo o mesmo, embora tenhamos mantido mais contato do que o habitual para nos apoiar. Eu queria poder dizer que me surpreendi com o comportamento da minha mãe, mas, infelizmente, não me surpreendi. Ela sempre foi assim, alguém que se recusa a assumir a responsabilidade por suas ações e sempre encontra uma forma de culpar os outros quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Ainda assim, ver ela destruir tantas pontes com a própria família tem sido difícil de engolir. Neste ponto, não sei se há esperança de ela consertar esses relacionamentos, mas também não estou esperando por isso.